A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo aqui no podcast do CQC, de Empreendedorismo e Gestão do IBEF do Espírito Santo. Sou Eric Azeredo, host com vocês aqui desse episódio, que é especial demais para a gente, não é, Juliana? Com certeza. Então, antes de mais nada, quero apresentar aqui Juliana, integrante também no CQC de Empreendedorismo e Gestão do IBEF do Espírito Santo. Tenho o prazer de ser minha amiga. Empreendedora, consultora, o que mais, Ju? Pode falar um pouquinho pra gente, por favor. Especialista em gestão estratégica e neurodivergência, atuo como consultora e mentora. Perfeito. E temos um prazer, uma satisfação imensa em ter a doutora Ada Mota aqui com a gente. Obrigada, é um prazer. Obrigado demais pelo aceito o convite, estar aqui com a gente. Primeira mulher, né, Juliana? A ganhar o prêmio Equilibrista. Ano passado, 2024, aqui do IBEF. Sensacional. Mas melhor do que a gente tentar, em algumas palavras, falar quem é a doutora Ada Mota, por favor, fique à vontade para comentar um pouquinho, falar um pouquinho da senhora. Meu nome é Ada Mota, eu nasci em Cachoeiro do Itapemirim e tive a oportunidade de estudar na França. Eu fui para a França, eu sou farmacêutica e bioquímica, e eu tive a oportunidade de ir para a França na época em que nasceu o conceito de dermocosméticos. Perfeito. Esse conceito quer dizer o quê? É que a gente consegue fazer um cosmético por fora, sendo que por dentro a gente imagina esse produto como se ele fosse um remédio, com funções realmente dentro da pele, no que é permitido para a cosmetologia, né? Por exemplo, quando eu falo de hipercromias, de mancha, de melasma, nós estudamos a pele, vemos todos os mecanismos que interferem e a gente então faz um produto, né? Nossa equipe, nós temos uma equipe bem grande de farmacêuticos, bioquímicos, todos com mestrado, doutorado fora do Brasil e mesmo aqui. E essa equipe, ela olha a pele e vê de que forma a gente pode atuar para que esse problema seja resolvido. E uma outra questão também que a gente gosta de deixar claro é que, por exemplo, quando você trata a sua mancha, assim, você continua envelhecendo, você continua tendo que cuidar da pele, porque senão a pele fica desidratada. Então, a gente nunca faz um produto pensando só no problema. A gente faz esse produto pensando na saúde com beleza da pele como um todo. Então, sempre vai ter um anti-age, sempre vai ter um hidratante, sempre vai ter uma vitamina, um protetor de barreira celular. Enfim, a gente pensa o cosmético dessa forma, de forma integral. Perfeito. Juliana, eu até, enfim, essa parte, eu comentei, a pessoa tão especial pra gente, da Áticos, né? Tinha que comentar também da empresa, sim, com né? Da fundadora da Áticos, e já, tanto essa parte toda que ela comentou brilhantemente já nesse primeiro participação aqui. Falando em empresa, essa parte da governança, fica à vontade, ladies first, para a primeira pergunta para ela, por favor. Muito obrigada. Ada, como eu comentei com você antes da gente começar a gravar, a gente fez um CSI danado da sua vida, né? Para começar para levantar os dados para a gente bater um papo bacana aqui. A primeira pergunta que eu vou fazer sobre a presença feminina dentro da Áticos. Em 2022, você participou de uma entrevista com a Forbes Brasil, e naquele período você comentou que 75% do quadro de funcionários da empresa era composto por mulheres. Conta pra gente um pouquinho qual que é o seu pensamento sobre a presença das mulheres no ambiente industrial, no ambiente corporativo. Juliana, eu falo que eu dei muita sorte porque esse ambiente, sabe, cosmético, apesar de não ter muito glamour, porque na verdade é só ciência, depois que você entra, mas é uma ciência que encanta principalmente as mulheres, porque tem tudo a ver com o que a gente se preocupa também, desde que eu tenho uma netinha de
1 ano e 7 meses, ela já fica preocupada, ela adora passar um batom se a gente deixar. Então, assim, a mulher, ela já usa produtos há muitas décadas, há muitas gerações. Então, naturalmente, a minha indústria, ela atrai mais mulheres. Eu vou te confessar que eu nunca fiz nenhum protecionismo, né? Quero que seja mulher. Eu percebo, eu contrato realmente pelo talento e assim, como eu tenho uma quantidade muito grande de mulheres que se interessam, eu sempre tive muita facilidade em ter mulheres, né? Esse número permanece ou aumenta. Bacana. Hoje. Então, assim, não é uma preocupação minha, é uma facilidade que Natural. eu tenho pela natureza do meu negócio. A empresa acaba atraindo as mulheres para que elas façam parte Exato. do negócio, né? Que elas possam dizer Sente assim... até um pertencimento nessa exatamente, parte, né? Exatamente. Do acolhimento. Perfeito. Não, e isso até em relação, a gente fala da parte corporativa e obviamente, na minha opinião, que eu sempre comento até nos podcasts que eu participo, que eu tenho a felicidade até de palestrar, a questão do corporativo, mas sempre tem a questão do legado, né? Do impacto social. E isso eu acho muito importante até nessa conversa que a gente estava tendo antes do podcast, da empresa, da Adicos, essa questão social, desse impacto social da própria fundação. Eu queria um pouco que a senhora pudesse falar com a gente em relação a isso, que é a importância que eu sempre comento, né? Quando você fala não só da parte da governança, essa parte que é super importante no mercado, no corporativo que a gente vive, mas sempre desse legado, né, dessa parte social, que na verdade é o que sustenta muito, né, do que a gente faz enquanto empresa, enquanto corporação. Então, se você puder falar um pouquinho essa parte da fundação, desse impacto social que a gente tem e vê a Adicos, né, no mercado fazendo brilhantemente. Eu vou falar até do ES, né? Perfeito. Governança, vamos deixar que depois a gente fala. Vou falar do ES. Perfeito. Porque também o meio ambiente é um legado que você deixa. Isso. Então, atualmente nós temos toda a nossa energia, né, que toca a fábrica, ela vem de fontes renováveis. Por exemplo, eu tenho uma captação de energia solar na própria fábrica, que é responsável por 70% da minha necessidade. Que bacana. E o restante eu compro energia eólica. Então, isso faz com que 100% do meu consumo de energia seja renovável. A empresa também ela é carbono zero. Então, a gente tem tido, né, por exemplo, tratamento de efluentes, tratamento da água dentro da fábrica. E o que eu achei mais interessante, a gente já cuida desde que a fábrica começou. O que eu achei mais bacana quando nós contratamos uma pessoa para fazer essa documentação, né, para ter equivalência do selo B, porque franquia tem dificuldade de ter selo B, porque eu teria que ter selo B para todas as franquias. Como são muitas, eu não consegui ainda, mas a fábrica e as minhas lojas eu consegui já pontuação para o selo B. Então, todo esse cuidado, né, com o meio ambiente, com as pessoas, a gente já tem bem mapeado. E quando essa pessoa que veio para a empresa para fazer esse mapeamento, nós já tínhamos a maioria dos processos sendo executados por cuidado mesmo, cuidado com o meio ambiente, por cuidado com as pessoas que estão comigo. Parte da cultura de vocês, eu imagino, a cultura, né? da empresa. Assim, e a própria cosmética, né, ela tem evoluído muito. A gente nunca precisamos usar os testes, né? Testes animais, que todo mundo fala. Perfeito. Porque eu não exporto para a China. Perfeito. A Ásia toda precisa. Ela ainda adota isso como necessidade. Eu nunca exportei para a China, então não preciso fazer esse tipo de teste e não precisa mesmo. Enfim, aí tem várias questões que estão envolvidas. Agora, sobre projetos sociais. Isso. Há bastante tempo eu apoio um projeto da Universidade do Espírito Santo que sobe até as montanhas e trata dos pomeranos. Olha. São médicos, dermatologistas, cirurgiões plásticos, residentes de dermatologia e cirurgia plástica, que vão para essas cidades das montanhas. Eles têm um rodízio, né? Cada mês vão para uma cidade. Tem um tradutor
porque Uau. muitas dessas pessoas falam dialeto alemão, não falam português. E aí esse tradutor participa das consultas, então eles detectam. Quando é um vaso celular, menor, um tumor mais, vamos dizer, menos agressivo, esses profissionais tratam lá, porque eles armam um pequeno hospital no local. Nossa, que legal. Quando é uma coisa mais séria, né, um melanoma, uma coisa mais séria, eles trazem para tratar aqui no hospital da UFES, Hospital das Clínicas. Então, assim, a gente já apoia esse projeto, porque ele deixou de ser subsidiado. Então, a gente apoia com transporte, hospedagem, alimentação para essas pessoas já faz um tempinho. E um outro projeto também que a gente apoia é o projeto do Ítalo Ferreira, que eu não sei se você conhece, que é o surfista. Ele tem um projeto bem bacana em Bahia Formosa, que é a cidade dele, onde ele tira as crianças que são, né, assim, a criança tem que estudar. Então, ele pega a criança da escola e traz à tarde para essa escola dele, onde ele ensina esporte, ele tem reforço de português, de matemática, ele ensina o início do inglês. Então, é um projeto bem bacana, a cidade toda está empenhada e nós participamos também desse projeto. Ô, Ju, se me permite até um parênteses aqui antes de você continuar aqui, que como a senhora fala de esporte, aí ela sabe, né, essa parte aqui, nos escuta também. Você abriu uma caixinha. Porque eu joguei futebol, jogo futebol no Canadá, nos Estados Unidos, enfim. O doutorado dos meus pais foi no exterior também, então, essa parte toda. E desde então, minha vida inteira de esporte. Minha vida inteira. Em 2008, voltando sem ser jogador, como advogado, até hoje. Gestor, trabalho, a gente fala muito, conversa muito com o pessoal aqui no Espírito Santo também, sportainment, né, que é o esporte e o entretenimento, que é a área que eu atuo bastante, aqui e fora daqui, e ver empresas, como da senhora, falando agora da Adipus, em projetos nesse nível esportivo, brilha realmente os meus olhos, porque é tudo que a gente sempre busca, que a gente procura, vê a dificuldade, os atletas todos conversam comigo, que são muitos agenciados, muitos clientes, e ver esse tipo de projeto, para mim, é algo realmente que é um exemplo, que fica até a dica para quem nos escuta, nos vê, que é esse apoio também, essa parte social do esporte, né, de estar junto. Isso para mim enfim, eu queria deixar registrado isso, porque é algo que a gente luta muito aqui no Espírito Santo também. A gente tem essa luta muito grande nos projetos que existem aqui também. E parabéns, deixar publicamente, porque é algo que para mim faz toda a diferença, e para muitas crianças que não necessariamente a pessoa pensa que é para o esporte, é o esporte também, mas é o cidadão. A gente vê exatamente esse lado do cidadão. Quando nós decidimos, foi porque foi até uma ideia nossa, assim, da família. O esporte, geralmente a pessoa que pratica esporte, ela é disciplinada, Perfeito. ela é focada. Assim, o esporte exige sacrifício. Por mais que a pessoa possa, ou tenha ou não condições, exige sacrifício pessoal. Perfeito. Não sair à noite, não beber. Então, assim, é uma vida dedicada a esse objetivo, a essa meta. E para nós isso faz muito sentido, por isso que nós apoiamos o Ítalo. Perfeito. Obrigado pela parte. Mas eu vou até fazer um micro adendo ainda sobre essa questão do esporte. Eu sou mãe de uma criança autista. Meu filho tem 6 anos hoje, ele pratica judô inclusive desde os 3. A evolução do meu filho foi outra, completamente diferente, depois que ele passou a praticar o judô, justamente por causa dessa questão de disciplina. Então, tem muitas pessoas que não fazem ideia, mas o esporte, ele salva vidas. Ele salva vidas. Que bom que você encontrou isso para ele. Agora, vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta. Eu ouvi 2 frases suas sensacionais no podcast do FurlaCast. Achei muito legais essas frases. E aí, agora a gente vai entrar um pouquinho no cerne da gestão. Você mencionou, primeiramente, que a pessoa, ela precisa ser o melhor possível naquilo que ela consegue fazer. E que ela precisa ter equipe e reconhecer que não é possível fazer nada sozinho. Perfeito. Fala pra gente um pouquinho sobre essas 2 frases, por favor, que deve ter muito a ver com a sua história, né? Só tem a ver com a minha história, porque eu falei assim, a pessoa, mas na verdade a pessoa sou eu. Porque eu sou farmacêutica,
bioquímica, com mestrado em dermofarmácia e cosmetologia, quer dizer, cursos técnicos. Uhum. Então, eu não tenho nenhuma... Fiz um MBA em marketing aqui pela Getúlio Vargas, aqui em Vitória, mas eu não tenho nenhuma formação de negócios. E eu falo que graças a Deus, sabe por quê? Eu tinha 4 crianças pequenas quando eu comecei a Adicus. Se eu tivesse visto um plano de negócio... Você tinha desistido. Eu acho que eu não teria entrado. Porque eu acho que, assim, olhando agora, né, para o passado, eu fico pensando, meu Deus, não sei como eu passei por isso. E graças a Deus que passou. Então, eu precisei, desde o início, ter pessoas... Assim, até no início eu me sentia muito, vamos dizer, com muito peso na consciência. Porque eu falava, gente, como é que pode uma empresária que não entende de financeiro, que perde o ar quando falta dinheiro e tem que parcelar o pagamento dos funcionários, porque isso já aconteceu comigo nos primeiros anos da Adicus, quando eu tenho que, às vezes, trocar promissórias, qual que tem o juro mais alto pela que tem os juros mais baixos e atrasar pagamentos. Tudo isso aconteceu comigo. E eu não conseguia, eu perdi o ar, eu perdi o fôlego, porque isso me dava uma aflição assim, desesperadora. E aí eu tive assim, muita dúvida, né? Como é que é isso? Como é que eu faço? Assim? Quer dizer, mas aí eu sempre tive que ter alguém que cuidasse dessa parte do caixa, era o caixa só, né? Para mim. E aí eu conheci um teste chamado DISC, que algumas pessoas até falam que é ultrapassado, não sei o quê, mas para mim, na época, não sei se é ultrapassado, é o que eu conheço, mas na época foi minha salvação. Porque a partir desse DISC, eu percebi que eu tenho assim, capacidade de controle e de repetição de tarefas muito baixa. Eu tenho D desenvolvido e eu tenho I que também não é tão alto, assim, é acima da média, que é de comunicação, né? E o D é de fôlego para criar do zero. Enfim, aí quando eu descobri isso, eu falei, gente, que coisa boa, né? Porque quer dizer que ninguém nasce inteiro. Todo mundo nasce faltando alguma coisa. E aí foi que eu comecei a ver a importância da equipe. Foi bem no início da Adicus. E eu falei, bom, se eu quiser aprender administração financeira agora, no meio, né, com o avião andando, não vai dar certo, porque eu não sei fazer isso, e até aprender, eu vou focar no que eu sei fazer, que era posicionamento de marca e produto, e vou pedir alguém que faça para mim o que eu não sei fazer. Então, eu sempre tive muito bons profissionais, graças a Deus, muito sérios, porque... Imagina, eu dependia deles mesmo, né? Toda a confiança. Sempre tive assessores financeiros também, que me ajudaram muito e que todos eles assim são responsáveis pelo que eu sou até hoje. Né? Tenho o Ricardo, por exemplo, que é um diretor, era executivo, né? O diretor executivo da empresa, ele está comigo há 30 anos. Nossa. A Adicus tem 32. Ele entrou como consultor para fazer um projeto. E aí eu desafiei, agora eu vou implantar esse projeto, né? Ele trouxe a família dele, a mulher, as filhas, e veio para Vitória e me ajudou a implantar o modelo que ele tinha pensado. Então, assim, esse fato de ter pessoas ao lado e que me completam, completam mesmo, para mim foi fundamental. Então, esse é meu perfil. Mas claro que existem várias... Quem dera que eu tivesse uma receita, né? Eu acho que cada um tem a sua receita. É muito legal utilizar o seu exemplo como fundadora de uma empresa bem-sucedida, uma empresária muito bem-sucedida, para ajudar quem está no caminho a entender, ou quem já talvez esteja na mesma posição que você, não é pelo fato de que o indivíduo é gestor ou fundador, que ele precisa dominar plenamente todas as competências necessárias para que você tenha uma empresa estrategicamente fluindo.
Você precisa estar cercado de pessoas que façam muito bem aquilo que você não faz muito bem, para que você possa se concentrar e fazer bem o que você faz muito que bem. você tem humildade também em De saber reconhecer que naquele ponto específico eu não sou tão bom naquilo ali, tá tudo bem. Mas eu tenho que ter pessoas com essa competência específica para que aí sim vire um time que faça nesse sentido. E que também a maioria dos gestores e donos de empresa não costumam se comportar dessa forma. Tem aquela cultura da falsa autonomia, né? Que não existe isso. Uma empresa é um ambiente com a riqueza de assuntos e de detalhes com profundidades completamente distintos. Ninguém dentro de uma empresa, fundador ou não, conhece a fundo e domina completamente todos os processos. Não existe isso. É verdade, Ju. E é até interessante isso, porque obviamente a gente fala muito sobre a dor do crescimento. A gente comenta muito sobre isso, né? E a Áticos com 34 anos, né? 32. O rapaz tem 30 anos, 32 anos. Quer dizer, esse crescimento, então, hoje é uma realidade total. Hoje não, já tem algum tempo que é uma realidade. E uma realidade constante, e, enfim. Como é que é isso? Mais para a senhora que sempre, desde o começo, criou, viu nascer, fez nascer o seu bebê, digamos assim. E aquela visão que tinha lá atrás, que a gente sempre tem, né? Uma visão onde eu estou, onde eu quero chegar. Talvez umas pessoas já têm muito longo prazo, curto, médio, mas sempre tem uma visão. Aquela visão para hoje e essa questão realmente desse crescimento. Como é que ele lidar com esse crescimento, né? Os ajustes no caminho, como é que ele lidar com isso? Especificamente no caso, por exemplo, da ADIC, que a senhora passou desde o comecinho desse crescimento. Eu sempre tive assim, uma noção muito clara do que eu queria como posicionamento da empresa. Por quê? Porque eu queria ter liberdade de fazer as melhores fórmulas que eu pudesse. E aí eu não podia estar atrelada a que fosse mais barato, que é incompatível. Então eu sempre zelei pelo posicionamento da Áticos. Ao ver esse posicionamento, que é um posicionamento não é mais premium em relação ao mercado, eu sabia que a Áticos não seria nem um produto de grandes vendas, né? Não seria um produto para grandes varejos, e que seria um produto mais de nicho. E foi nesse sentido que eu procurei crescer o melhor possível. Sempre a gente faz no laboratório, nosso propósito é isso, fazer as fórmulas como se fosse para uma pessoa muito querida, ou um filho, alguém muito querido, ou para você mesma. Nós estávamos então desenvolvendo uma linha para queda de cabelo, e eu tenho um farmacêutico que tem queda de cabelo. Eu falei, faz para você. O que você gostaria de pôr? Claro que tem os medicamentos, né? E aí, ok, se ele precisar usar os medicamentos, mas o que você faria para você? Que ativos você colocaria? Então, a gente trabalha dessa forma na empresa. Isso requer que a gente pense realmente em nicho, e não em grandes vendas. E foi dessa forma que nós então, escolhemos a franquia, onde a gente tem a possibilidade de também continuar trabalhando com nichos de clientes. Escolhemos trabalhar com o setor de dermatologia, nós fazemos visitação ao dermatologistas, como qualquer laboratório. Então, uma marca de nicho. Nossa, aula de posicionamento, né? E o que é muito legal no ambiente de compras de supply chain tem uma expressão do good, do cheap and do fast, né? Então, essas três variáveis, elas nunca estão juntas. Se você vai adquirir um produto que ele é bom e que ele vai estar pronto com rapidez, ele não será barato. E assim sucessivamente. Uma coisa bem bacana dos produtos da Áticos, e aí eu falo como alguém que já utilizou quando nós conversávamos aqui fora das câmeras, um produto nichado, ele alcança um determinado público. As pessoas que não fazem parte daquele público, por terem consciência da qualidade e dos efeitos, elas se esforçam para conseguir adquirir aquele produto, caso elas não tenham essa possibilidade. É diferente de você atrelar a imagem
apenas, e a imagem e a qualidade. E uma coisa que é marca registrada da Áticos é a qualidade dos produtos que ela oferta. Você tocou num ponto, eu me lembrei agora. Uma vez eu fui a um evento na XP, em São Paulo. E aí, na hora que eu dei o meu cartão, que era da Áticos, o porteiro, o rapaz que estava recebendo, né, não sei como é que chama, o recepcionista, ele era uma pessoa simples, mas ele falou, nossa, você é da Áticos, eu uso o seu stick, o seu bastão. Foi a dermatologista que me receitou, porque eu tinha muita mancha no rosto. Ele falou dessa forma, bem simples. E você salvou a minha vida, porque agora olha o lugar que eu estou. Eu posso estar aqui recebendo as pessoas, porque eu não tenho mais. Então, além porque o nosso stick 80, além dele ser um tratamento de nutrição da pele, hidratação, ele também é filtro solar e também tem ação clareadora. E, se eu não me engano, a Áticos foi precursora no lançamento dos sticks, não foi? Foi. Nós lançamos há mais de 15 anos. Então, tem várias marcas trazendo como se fosse novidade hoje em dia, e a Áticos já estava lá na frente há muito tempo atrás. Acho que até tem uma questão também de tempo, né? Às vezes a gente faz um lançamento e, por ser uma empresa pequena, de nicho, você não tem força, não tem poder de fazer isso virar. E tem coisas também que são de época. Esses costumes, o homem usando mais produto, as pessoas fazendo mais esporte, então querem um produto mais fácil de aplicar. Então tem toda essa questão que, que acontece aí no mercado. Agora eu queria te fazer uma pergunta sobre família e negócios. Boa. Boa para o nosso público aqui, é essencial, que tem muita gente se encaixa nesse perfil. Você tem os seus 4 filhos trabalhando com você na empresa, certo? Como é que foi o processo de trazer os seus filhos para trabalhar com você e qual que é a participação deles hoje no... Essa relação familiar mesmo no negócio. Essa relação familiar e o sucesso que a Áticos né? Qual é a participação deles nesse processo? Juliana, muitos anos atrás, eu estava começando a empresa e já tinha distribuidores. E aí, numa reunião com os distribuidores, um deles me falou o seguinte, Ada, a gente acha o seu sonho muito bacana, seu projeto muito bacana, a gente a gente vai investir também nele. Mas e se você morrer? Que é uma pergunta, eles tinham toda a razão de perguntar. Porque eles imaginavam, eu morro, a empresa desmorona. E aí? Eu investi meu tempo, meu dinheiro, e como é que fica? Então, eu sempre pensei assim, o seguinte, em ter sucessores, né? Tinha uma farmacêutica, que era a Soraya, que estava comigo desde o começo, e que a Soraya sabe, se aposentou agora, mas é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande. Eu, tinha pessoas administrativas, o Ricardo, por exemplo, que estava com a alicerce. Eu sempre tive sucessores pensando nessa possibilidade. E desde muito cedo, não sei se vocês conhecem o Nieto, que é um executivo que foi da Baker Tilly, consultor da Baker Tilly, e ele fez essa transição, né, de gerações em algumas empresas aqui no Espírito Santo. Então, me formei com algumas empresas, cheguei ao Nieto e nós começamos a fazer as primeiras reuniões sobre sucessão familiar, quando os meninos estavam fazendo faculdade. Até antes de fazer, o Vitor nem tinha ido para os Estados Unidos, quer dizer, antes eles eram bem jovens. E aí nós fizemos os primeiros encontros, falamos de que eles seriam acionistas, né, que a empresa tinha um plano de crescimento, enfim, isso já estava na cabeça deles, de que essa possibilidade de ser pelo menos acionista existia. Aí depois eles estudaram, acho que eu já falei aqui que os 2 mais velhos são engenheiros, fizeram formação fora do Brasil, aqui no Brasil e fora, e trabalharam no mercado, um na Price, outro na KPMG, e os gêmeos, que são os menores, eles fizeram medicina aqui na Imescan, depois fizeram residência em São Paulo, estão terminando agora o mestrado, um deles já terminou na USP, enfim, trabalham no HC como voluntários, eles têm um consultório e também, a partir das 3 da tarde, eles trabalham comigo na empresa, porque, meu objetivo é que eles
me sucedam no DNA da marca, no coração da marca, que é exigir essa qualidade, essa responsabilidade com a composição do produto. E aí, em seguida, depois desses encontros informais, eu fazia o PAEX na empresa, porque começou a me ajudar a estruturar a empresa, nas funções dos executivos. E aí eu descobri que a Dom Cabral tinha essa parte muito evoluída, essa parte de sucessão familiar. É uma das melhores no Brasil. E aí eu consegui uma pessoa que é reconhecida no Brasil inteiro como a melhor consultora da Dom Cabral, que é a Elismar. Muito experiente. A Elismar fez meu acordo de acionistas e foi numa época muito interessante, porque os meninos ainda não tinham namorada. Assim, a gente podia discutir entrada de, sabe assim, régua de entrada de filhos, qual seria a formação deles, regime de casamento, enfim, toda parte, assim, se algum dos sócios quiser sair ou se não quiser, enfim, toda essa parte legal foi discutida com muita tranquilidade. Porque eles estavam isentos, né? Então a gente fez esse acordo de acionistas, depois nós registramos esse acordo de acionistas num escritório especializado em São Paulo para que tivesse vamos dizer, uma versão mais robusta. Robusta, nem só robusta, tá? Não é nem robusta. Na verdade, é assim, é mais legal, né? No sentido da legalidade. Isso. Que valesse como documento. Formalidade mesmo, aquela coisa. Formalidade. Assinamos todos. Recentemente fizemos o acordo de acionistas, fizemos o protocolo de acionistas, já é uma evolução. Então, nós falamos disso desde muito cedo na empresa, sabe? De que ela é uma possibilidade. Né? Nunca foi um tabu. Foi algo natural. E outra coisa que eu acho que é muito importante, né, já que a gente está falando de filhos, para mim, trabalhar no que eu gosto, porque na empresa eu sempre fiz o que eu gosto, que é posicionamento, quer dizer, marketing e produto. O restante, eu participava das reuniões, sabia o que era o EBITDA, o que era o lucro líquido, enfim. Eu sabia o básico para perceber quando ia bem e quando não ia. Mas eu sempre encarei meu trabalho como um spa, sabe? Para mim é um spa. Quando eu vou trabalhar, eu adoro. Em todos os momentos da sua jornada, sempre foi assim? Sempre foi Desde assim. o começo até hoje? Sempre foi assim. Uau! Eu adoro o que eu faço. Sou apaixonada. Então, assim, se eu tiver com algum problema, eu vou pro laboratório, parece que eu tô... Ai, gente, que coisa boa. Você vai pro laboratório relaxar. É para relaxar. Uau! E a gente conversa, fala de fórmula e vê novidade. Para mim é um spa. Então eu acho que eles nunca tiveram trauma de que eu estivesse sofrendo para fazer alguma coisa, sabe? De que eu fosse muito sacrifício fazer essa empresa, porque na verdade não foi. Precisou de muito esforço, precisou, empenho. Claro que sim, porque era muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu lembro de épocas assim, de não saber. Assim, épocas. O pediatra que me receitou remédio para dormir. O pediatra que me receitou remédio para melhorar minha resposta imunológica. Receitou um cachorro para colocar no meio dos meninos, para eles se dispersar, para a energia dispersar. Mas aí eu comecei a não dormir. O ginecologista me receitou um remédio para dormir. Então, assim, nada foi natural, porque apesar de eu gostar muito, eu quase enlouqueci. Sabe, assim, não tem muita outra palavra. Eu quase enlouqueci de tanta coisa que eu tinha que ver ao mesmo tempo, sabe? Claro. E aí, por isso que, então, quando eu ia para o laboratório, era melhor ainda, porque era realmente onde eu podia focar em uma coisa só, sabe? Para mim era isso. São vários papéis, né? São vários papéis da eu fico mulher, imaginando aqui, eu tenho um, né? Eu não tenho 4. E tem alguns momentos assim que dá vontade de
Deixa eu descer, deixa eu respirar, depois eu volto. Imagina com 4. Meu Deus do céu. E os seus caçulas, qual é a especialização deles? Dermatologia. Dermatologia. Legal. Não, e assim, Ju, só para comentar, que você sabe muito bem que eu vou comentar até agora. Essa parte de grupo familiar é algo que para mim me chama muita atenção, sou apaixonado, ela sabe muito bem disso. De estar junto com a família. Eu sempre até tiro foto. Quando você fala de trabalhar, eu fico muito feliz nisso, que eu tenho reunião que a gente até teve semana passada, com a minha família inteira. Meu pai, minha mãe, porque eu sou filho único, então também tem esse detalhe, né? Mas a minha esposa também que sempre participa. Então, isso para mim é o natural e eu gosto dessa troca, né? De botar até na empresa, falar, não, pai, você vai ficar no conselho agora, minha mãe vai ficar no conselho, eu preciso da ajuda de vocês nisso. Então isso para mim, né? E aí até brinco com a minha esposa das filhas no futuro, o que vai ser. Então isso é uma aula realmente de como é que você consegue pensar na empresa e na família, sabendo das dificuldades que a gente tem tanto aqui como aqui, mas a felicidade também que une e onde a gente consegue tentar. Eu digo, né? Toda a equipe, porque eu lembro assim, eu fiz terapia a minha vida inteira. Parei agora há pouco tempo, porque eu enjoei de contar a mesma coisa, era aquela confusão. Fiz terapia há muitos anos, a minha vida inteira. Tomei sempre remédio para dormir, desde que os meninos eram pequenos, porque eu não conseguia desligar, sabe, à noite. Uma dificuldade para desligar. Mas quando os gêmeos eram pequenos, eu não podia tomar remédio para dormir, porque meus filhos foram super alérgicos. Aí tinham bronquite, tinham não sei o que, otite, assim, todas essas ites de crianças. Todo mundo sabe quais são. Quando entra na escola, então, eles dormiam, dormiu aqui. Porque naquela época a gente não tinha o hábito de ter enfermeira que dormisse. A mulher ainda tinha uma culpa que atualmente eu vejo que não é mais do cotidiano das mulheres, graças a Deus, sabe? Porque eu tinha uma culpa, eu tinha enfermeira enquanto eu trabalhava. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Pois é. Mas era pior, porque agora eu vejo assim, as minhas noras, e, enfim, toda a minha família, né? Eu vejo as mulheres, elas não têm essa culpa de ter quem ajude para que elas estejam bem no outro dia. Eu, às vezes, ficava né? Assim, as meninas ficavam doentes, aí dormiam aqui, eu dormia no sofá, os dois, um a cada lado. Assim, então, eu lembro de, às vezes, acordar e com gosto, sabor assim de metal na boca, sabe? De tanto estresse. Então são coisas que desgastam e que às vezes você não precisa passar, né? Outra coisa que eu acho muito importante também é você ter fé. Não, com certeza. Fé. Eu acho que ter fé, isso tem que ter a vida inteira, porque tem coisas que você não controla, né, o tempo inteiro, então isso é imprescindível. E uma pessoa boa também, gente em casa que te ajude, sabe, a tocar a casa, porque é uma outra empresa, né? Exatamente. Casa é uma outra empresa. Se você não tiver quem toque o dia a dia, faz a alimentação, dá banho nos meninos para levar para a escola, enfim, esse arranjo. Na verdade, você, assim como qualquer outra mulher, empreendendo ou não, a mulher que escolhe trabalhar fora de casa, porque trabalhar dentro de casa também é um trabalho, você vai fazendo a gestão das microesferas da sua vida, né? A gestão da casa, a gestão da empresa. E a partir do momento que os nossos filhos eles atingem uma determinada idade, a gente precisa fazer também a gestão das rotinas dos filhos. Por exemplo, na minha semana tem os dias de fazer dever de casa. Eu não estou na escola, mas meu filho faz dever de casa. Então, tem aquela hora do dia que a gente vai sentar e vai fazer dever de casa. Então, a depender do tamanho da empresa, da quantidade de filhos, isso não é uma microgestão, isso é uma gestão bem robusta. Então, é humanamente impossível a gente não falhar em algum momento. Falhar em que contexto? O dia tem só 24 horas e são todos assuntos extremamente importantes e eu imagino, achei maravilhoso ouvir você falando que sempre foi um spa. A quantidade de pessoas que estão em seus ambientes de trabalho, sejam seus negócios ou não, que eu escuto, que de alguma forma essas pessoas estão sofrendo, isso é tão comum, e você desde o começo, para você é algo prazeroso você trabalhar. Então, provavelmente isso tem uma responsabilidade gigantesca no sucesso do seu negócio. Com certeza. Reconhecer que você precisa de alguém,
o prazer em tratar das demandas que são inerentes ao seu conhecimento dentro do seu negócio, o saber delegar, muito E bacana. quando a gente fala de fé, é uma bênção, né? Na verdade, é uma bênção isso E aí. também, né? Porque aí você também, quando você sabe que não vai ser a melhor Isso. em cada coisa, sabe? Isso. Quando a gente percebe que tem tudo isso para fazer e que realmente não vai dar conta, a gente abre mão de ser, né? Eu sou uma média mãe, média empresária, média mulher, média... Entendeu? Você sabe que isso vai acontecer. Não tem jeito. E você aceita. E aí pede a Deus para ajudar. Com o restante que você não dá conta, sabe? Juliana, se deixar, você sabe que a gente ficaria aqui Até mais. amanhã, Meu Deus, nem mais olhei o roteiro, que é algo que Até você amanhã. vai até amanhã. Tão prazeroso, histórias maravilhosas. Muito legal mesmo. Nossa, mas a gente tem um tempo, infelizmente, É verdade. de gravação. A gente está chegando ao final aqui desse Foi um episódio. prazer. Nossa, sem palavras, Que né? conversa maravilhosa. Sem palavras. Que conversa A maravilhosa, gente não tinha de verdade. dúvida, só para fazer essa pequena observação. O primeiro convidado, eu comentei com ela, a gente começou, o nome praticamente em comum foi da senhora, e aí eu não tinha dúvida. E mais do que nunca agora, tenho a certeza absoluta da escolha. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradecemos, né, pelo CQC, pelo IBF, Obrigada, pela participação. Obrigada, Ju. A gente que Nossa, agradece. por favor, quiser falar considerações finais aqui, fique à vontade para poder... Esqueci algum tema para comentar? Comentamos tudo? Comentamos tudo. Eu espero que seja útil para as pessoas. Com certeza. Ah, com certeza. Com certeza. Com certeza. Tem muitas mulheres, eu não tenho dúvida nenhuma. E eu me incluo nessa caixinha, que vão assistir esse podcast e vão ficar maravilhados com a sua história, especialmente quando você fala sobre a maternidade. Isso. Porque é muito complicado empreender Exatamente. sendo mãe. De um Exatamente. filho, 2 filhos, 10 filhos. É muito complicado. Ouvir você falando da leveza com que você trata da sua rotina por ser prazerosa para você, de focar em fazer o que realmente você gostava de fazer, sem dúvida alguma foi uma aula. Muito obrigada. Muito Obrigado obrigada. mais uma vez. E para você que nos assistiu até agora, escutando, vendo, muito obrigado por estar com a gente até aqui. E, por favor, curta a nossa página no YouTube, compartilhe, é muito importante pra gente, tá bom? Esperamos obrigada. você no próximo episódio. Muito obrigado. a próxima. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau, tchau. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles categoria Diamante, ArcelorMittal, APES, Banestes, Cezan, Med Senior, Cicobi e Vale, categoria Sênior, da Luz Risque Nemer Advogados Associados e Fucap Business School. Categoria Pleno, Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados, Finamore Simone Gran Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados. Terca, Zilli, Armazéns Gerais e Taimenal. Apoiadores, Accounting, Consultoria e Ativação. Mídias parceiras, Rede Vitória, Rede Tribuna, TV Sim, Nova Brasil, Rede TV ES e Rede Gazeta.